Beleza, minha gente, olha só. Fizemos um primeiro vídeo falando sobre força magnética, né? Como se calcula a força magnética e como se determina a direção e o sentido do vetor força magnética quando uma carga se movimenta dentro de um campo magnético. Então, um corpo eletrizado se movimenta dentro do campo magnético e aí ele fica sujeito a uma força magnética. Bom, legal. Aí, galera, a sequência é o seguinte. Quais são as consequências da força? A gente já tinha comentado, olha, se o ângulo θ, lembra da regra da mão esquerda? Força, campo, velocidade. Se o ângulo entre o campo e a velocidade for zero, você não vai ter força magnética. Então, toda vez que você tem campo e velocidade na mesma direção e no mesmo sentido, a força magnética é zero. Se for no sentido oposto, também é zero, porque nos dois casos, seno de 0 e seno de 180, vai dar zero aqui e a força magnética vai dar zero. Beleza. Só que, então, repara, ó, não pode ser ângulo zero, tem que ter um ângulo para que essa força aqui exista. Se esse ângulo não existe, a força não existe, tá bom? Então, para ter essa força, tem que ter esse ângulo entre os vetores B e V, tá? Beleza. Então, nestes casos, não existe força magnética. Se não existe força magnética e se não existe uma outra força, essa velocidade vai ficar constante. Então, se não existe força magnética e se não existe outra força, essa velocidade vai ficar constante. Não vai nem mudar de módulo, não vai mudar de direção, não vai mudar de sentido. Beleza, tranquilo. Na sequência, nós temos uma outra situação, que nós já tínhamos comentado, que é a situação em que a força é máxima. Quando é que a força é máxima? Quando o ângulo entre o campo e a velocidade é de 90 graus. Então, quando eu tenho o campo e a velocidade, ó, o campo e a velocidade fazendo 90 graus, essa é a maior força que existe. Vai ser a força magnética máxima, dada por QVB. E aí é interessante. Por que é interessante? Por um motivo simples. Ó. Se eu tenho o B, repara que o B está entrando no plano. Hein, ó? O B está entrando no plano. A velocidade seria para cá. Então, ó, B entrando, velocidade para a esquerda, dedão apontando para baixo. Se a carga é positiva, força magnética para baixo. Repara então, pessoal, que a direção da força é perpendicular à velocidade. Isso cai numa situação muito específica, gente. Porque quando a força é perpendicular à velocidade, essa força ela modifica apenas a direção e o sentido da velocidade. Então, a força é perpendicular. Então, se não tivesse essa força, isso andaria para a esquerda. Mas como tem essa força, essa partícula ela tende a entrar em um movimento circular. Tá? Ela tende a entrar no movimento circular uniforme. Por que uniforme, professor? Porque não vai alterar o módulo da velocidade. Vai alterar apenas a direção e o sentido dessa velocidade. Então, se a carga está 90 graus, a velocidade da carga está 90 graus com o campo, essa partícula ela tende a entrar no movimento circular uniforme. Bom, eu posso desenhar isso assim, em uma visão de perspectiva, que já falei que essas visões de perspectivas não são boas para a prova, porque normalmente são ruins para serem feitas em preto e branco, ou assim, numa visão de plano. Então é como se eu estivesse vendo aqui os vetores, o vetor campo está entrando, tá? Então, ó, eu pego aqui, ó, campo entrando, velocidade para a esquerda, dedão para baixo. Então a força é para baixo. O problema é que essa força vai fazer essa partícula entrar num movimento circular. Beleza? Bom, o que acontece, pessoal, é que tem como a gente calcular o raio. Desse círculo. Tá? Como é que eu calcularia esse raio desse círculo? Eu igualaria a equação da força magnética máxima, porque o ângulo é 90, com a força resultante centrípeta. Quem é a força resultante centrípeta? É a força resultante que altera a direção e o sentido
da velocidade. Então eu vou fazer essa igualdade aqui, ó. Força magnética máxima, força resultante centrípeta. A magnética máxima é Q vezes QBV, né? Q vezes velocidade vezes campo, tá? E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. mv ao quadrado sobre R. Repara, pessoal, que eu posso cortar o V daqui com o V ao quadrado, vai ficar só V, e eu posso organizar isso aqui para achar o R. O R vai para cima e o QVB vem para baixo. Então, fica a equação para se encontrar o raio do movimento circular que foi promovido pela força magnética. A força magnética é a responsável por esse movimento circular. Então, a gente brinca, né, é o Rashid me vê o Kibe, né? Rashid me vê o Kibe. Mas é raio, massa vezes velocidade, dividido por carga vezes campo magnético. Bom, meninos, é óbvio que para eu usar essa equação aqui, tudo tem que estar no sistema internacional. Todas as unidades. Massa em quilograma, velocidade em metros por segundo, carga em coulombs, campo em Tesla e raio em metros. Tá? Tudo no sistema internacional. Aí, galera, vamos para um exemplo prático disso. Vamos para um exemplo prático disso aí. Ele chega para nós e fala assim, um elétron penetra em um campo magnético uniforme de intensidade 5 vezes 10 a menos 2 Tesla, conforme a figura a seguir. Considere o valor de Q sobre M. Então, ao invés dele dar o Q, em vez dele dar o M, ele já deu direto o valor de Q sobre M igual a 10 elevado a 8 coulomb por quilograma. Qual o valor da velocidade de penetração? Qual o valor da velocidade de penetração do elétron nesse campo magnético? Repara, então ele vai entrar no plano do quadro. Ele vai entrar aqui, ó. A velocidade, o vetor velocidade está no plano do quadro. O vetor campo magnético está para fora. O vetor campo magnético está para fora. Tá? Então, e não é uma carga positiva. O que vai ser lançado vai ser uma carga negativa. Tá? Então, aí você entende por que a curva vai para cá. Porque, ó, se eu pego, ó, o V está para fora, o B do campo magnético está para fora, o V está para lá. Então, B para fora, V para aquele lado. Repara, o dedão está apontando para baixo. Só tem um detalhe. É elétron. É negativo. Então, a força é para cima. Então, como o B vai ser para frente, a velocidade vai ser para frente, e a força magnética vai ser para cima, isso vai rodar para este lado. Tá? Vai rodar para cima do jeito que está aqui. Aí, como é que nós vamos fazer isso? Bom, simplesmente, repara, eu já sei que o raio da minha trajetória é 20 centímetros, porque daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio. Então, é 20 centímetros, que não pode ser em centímetros. Ele já me deu a razão entre Q e M. Ele já tinha me dado a razão entre Q e a massa. Só que tem um detalhe. Aqui eu não quero a razão entre Q e a massa. Eu quero a razão entre a massa e Q. A velocidade, ele quer saber qual é a velocidade e ele deu o campo magnético. Então, já que ele quer a velocidade, eu arrumei a equação. Eu botei esse B e esse Q multiplicando o R e passei o M dividindo. Quando eu faço essa arrumação, eu já entendo o que eu vou fazer com isso aqui. Ó. Q dividido por M é 10 oitavos. Automaticamente tem o raio, 2 vezes 10 menos 1. Tem o campo, 5 vezes 10 menos 2. E tem o Q sobre M, que é 10 oitavos. Tá? Então fica direitinho aqui. Ó. Vou lá, 2 vezes 10 menos 1, 5 vezes 10 menos 2, vezes 10 oitavos. Então onde é que é esse 2 vezes 10 menos 1, professor? 20 centímetros eu passei para metro. Centímetro para metro é 20 vezes 10 a menos 2 ou 2 vezes 10 a menos 1. Fazendo essa continha, pessoal, eu vou achar a velocidade 10 elevado a 6 metros por segundo. 10 elevado a 6 metros por segundo é a velocidade com que a partícula entrou no campo magnético, para que o raio fosse de 20 centímetros. No mais, gente,
Valeu aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!